Conselhos para Jovens, número 10. O propósito é você. A primeira grande libertação da juventude acontece quando você para de tentar consertar o oceano com um balde de areia. Existe uma ingenuidade infantil sedutora e perigosa em crer que o mundo é um problema a ser resolvido, como se fosse apenas uma questão de tempo, tecnologia, política ou esforço coletivo, até que tudo se alinhe, as injustiças desapareçam e a vida finalmente se torne justa, coerente e previsível. Meu caro jovem, não se iluda, não seja ingênuo. O mundo não tem solução. Ele não é um sistema defeituoso aguardando reparo. É um campo permanente de tensão, imperfeição e conflito. Sempre foi assim e continuará sendo. Embora você tenha nascido recentemente, a humanidade existe há milhares de anos e sua essência permanece exatamente a mesma. As mesmas paixões, as mesmas quedas, os mesmos conflitos. Não seremos nós, com ferramentas ou ideologias modernas, quem mudará esse fato. Não seja bobo. Sua ideologia não é a primeira. Todas as anteriores falharam e a sua também falhará. Mas isso não é um convite ao desespero, é um chamado à lucidez. Quando digo que o mundo não tem solução, não estou defendendo o niilismo, mas uma visão realista e honesta da vida. Quando você espera que a economia se torne perfeita, que as pessoas deixem de ser egoístas ou que a injustiça e a desigualdade desapareçam para que só então você comece a viver, você apenas se torna refém das circunstâncias. Sua vida ficará sempre em suspensão, aguardando um cenário que nunca virá. Diversos pensadores, em diferentes épocas, chegaram à mesmíssima conclusão: se o mundo não pode ser controlado, o foco precisa mudar. A questão deixa de ser como consertar a realidade e passa a ser como não ser destruído por ela. Viktor Frankl mostrou que, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. A última liberdade humana, em sua opinião, é escolher a própria atitude diante das circunstâncias. Os estoicos ensinaram que o sofrimento nasce da tentativa de controlar o que não depende de nós. É somente quando passamos a focar no que está sob nosso domínio, ou seja, pensamentos, valores e ações, que o caos externo perde poder. Buda afirmou que o sofrimento é inerente à existência e que a solução não está em moldar o mundo aos nossos desejos, mas em abandonar a exigência de que o mundo seja diferente do que é. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Há uma precisão profunda nessa afirmação de Jesus. Não há promessa de eliminação do sofrimento, mas há a indicação de um caminho de vitória interior. Jesus está ensinando que a transformação não ocorre no sistema externo, mas na forma como a alma humana se posiciona diante do sofrimento externo. O padrão se repete. A força não está em reformar o mundo, mas em não ser moldado por ele. Veja, a maturidade começa quando você abandona a expectativa de um mundo ideal e assume a responsabilidade por sua própria postura dentro de um mundo imperfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. É o que ensina o discípulo de Jesus.
ponto decisivo, portanto, é compreender que viver sabiamente no mundo mal é uma questão de não se deixar moldar por ele. Aprendemos com isso que a verdadeira mudança começa na mente, na forma como você interpreta, julga e reage à realidade. Sem essa renovação interior, você inevitavelmente absorve os padrões do ambiente ao seu redor e é por ele vencido. Viktor Frankl vive em nós mesmo após sua morte. Os estoicos permanecem vivos em nossos textos, discursos e até no estilo de vida de muita gente. Buda continua influenciando. Jesus é seguido por um número cada vez maior de pessoas. Nenhum deles fez uma revolução. Nenhum deles tentou mudar o mundo. Todos reconheceram o mal e, ao invés de tentar controlá-lo externamente, o controlaram internamente e, por isso, venceram a si mesmos, ao mundo, ao tempo e à morte. A mentalidade contemporânea insiste em afirmar que a felicidade depende de condições externas ideais. E essa crença produz uma geração frágil, constantemente frustrada por uma realidade que não se submete às suas expectativas. Quanto mais você acredita que o mundo deve se adaptar a você, mais dependente se torna dele. A ideia de que podemos consertar a existência por meio de ideologias, discursos ou projetos grandiosos é confortável, mas totalmente ilusória. A vida real continua marcada por sofrimento, limitação e fracasso, não como exceções, mas como parte da estrutura. Talvez você diga, mas e os grandes homens que mudaram a história? E aí eu convido a olhar de perto. Eles não mudaram o mundo tentando consertar o exterior, mas tornando-se o próprio eixo da mudança. Gandhi não reformou a Índia com política, mas com jejum e domínio próprio. Martin Luther King não mudou leis com confronto armado, mas com uma força interna que a segregação não conseguia conter. Nenhum deles solucionou a humanidade, pois a maldade, o egoísmo, o racismo continuam aí. Eles apenas provaram que, quando um indivíduo muda a si mesmo radicalmente, ele se torna uma força diante da qual as circunstâncias se dobram. A mudança deles foi o transbordo, a consequência de uma vitória interna. A história, em contraste com a força espiritual dos sábios, é o cemitério das utopias impostas pelo braço de ferro. Todos aqueles que, movidos pela soberba de acreditar que detinham a solução final e tentaram mudar a humanidade à força, acabaram por pavimentar caminhos de sangue. Ao tentar reformar o exterior sem transformar o interior, e ao impor mudanças forçadas nas estruturas sociais por meio da coerção e do controle, esses pretensos salvadores apenas exacerbaram o caos e a miséria. Em vez de curar o mundo, tornaram-no um lugar consideravelmente pior, provando que qualquer tentativa de mudar o ser humano de fora para dentro não passa de uma ilusão tirânica que ignora que o campo de batalha é o nosso próprio ego. Sim, a vida é uma luta, mas o campo de batalha não é o mundo, é o nosso coração. E pior adversário não está fora, está dentro. Nossas fraquezas, nossas ilusões, nossas desculpas, nossa tendência à fuga e ao vitimismo. Enquanto essa guerra interior não é assumida, qualquer tentativa de mudar o mundo é superficial. Muitas vezes apenas mais uma forma de evitar a própria responsabilidade. Isso não significa passividade, significa
Prioridade, porque sem estrutura interna, até as melhores causas tornam-se distorções. O que fazer então? Ora, se o mundo não tem solução, o seu papel não é salvá-lo, é não se deixar corromper por ele. E isso exige algumas decisões práticas. Número 1. Pare de esperar pelo cenário ideal. Não espere justiça perfeita, estabilidade política ou reconhecimento externo para viver dignamente. Número 2. Fortaleça seu eixo interno. Se o terreno é instável, sua base precisa ser sólida. Caráter, disciplina, clareza moral e profundidade espiritual é o que você precisa ter. Número 3, renove sua mente constantemente. Não basta resistir ao mundo, é preciso reconfigurar a forma como você pensa. Sem vigilância interior, você acaba absorvendo aquilo que deveria combater. Falo sobre isso no vídeo sobre machismo e feminismo. Número 4. Assuma a responsabilidade por si mesmo. Você não controla o mundo, mas controla suas escolhas. Número 5. Busque uma vida que transcende as circunstâncias. A verdadeira vitória é manter a integridade em um ambiente que constantemente convida à degradação. Número 6. Seja a exceção, não o reformador ingênuo. Você não transforma o mundo com discursos, você transforma o ambiente ao não se deixar deformar por ele. A ideia de que o mundo não tem solução pode parecer dura à primeira vista, mas ela liberta. Liberta você da fantasia de controle absoluto. Liberta você da dependência de circunstâncias ideais. Liberta você da ingenuidade que transforma frustração em amargura. E, paradoxalmente, é essa lucidez que permite uma vida mais forte, mais estável e mais significativa. Conclusão: o mundo continuará sendo difícil e você não mudará isso. Mas quando você muda a si mesmo, o mundo deixa de ser um peso e torna-se campo onde sua força é exercida. Você não precisa de um mundo perfeito para viver com dignidade. Aliás, há muito mais glória em viver dignamente em um mundo ruim do que no mundo bom. Se você só é capaz de ser bom num ambiente bom, que mérito há nisso? Você precisa de firmeza para não se perder em um mundo imperfeito, porque no fim das contas não é o mundo que precisa ser salvo, é você que precisa se tornar alguém mais elevado do que as circunstâncias. Meu caro jovem, não tente mudar o vento, ajuste as suas velas com estima.